Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa quinta aula da série Quebrando a Banca, em que a gente disseca cada questão da prova de noções de direito de 2013 do concurso da Assembleia que foi elaborada pela FUMARC. Uns avisos rápidos aqui. Primeiro deles, até anotei. Sim, a aula 4 teve um problema. Vocês viram que eu postei apenas a resolução de uma das questões, é porque deu um problema no vídeo e, a partir de um momento na resolução da segunda questão, o negócio deu problema. Então, eu postei a resolução da primeira questão e hoje, na aula de hoje, nós vamos analisar a segunda questão, que era para ter sido analisada na aula anterior. E as duas últimas que vão faltar, elas vão ser lançadas neste canal na sexta-feira, dia 20, para a gente completar a série Quebrando a Banca, onde a gente faz observações, revisão e possíveis, né, hipóteses aí de cobrança para a prova de 2023. Ok? Beleza? Outro aviso é mais do que importante. Atendendo a pedidos, dia 26, aulão de revisão, 3 horas e meia, onde a gente vai revisar os tópicos de 1 a 5, quais sejam federalismo brasileiro, TGE, Poder Legislativo, Administrativo e Direitos Fundamentais. Vamos bater um papo bacana de revisão sobre esses tópicos e ainda intercalar com questões da prova também de 2007, né? Que eu sei que não foi feita pela FUMARC, mas é uma prova que foi feita com base num edital quase que idêntico ao seu, ok? Beleza? Inscrição pelo Simpla, uma plataforma super bacana que eu estou conhecendo agora. E não deixa de se inscrever, não. Vai ser muito bacana, vai ser poucos dias antes da primeira etapa, né, dos cargos de nível médio. Então vai ser um momento bem legal, bem importante para a gente revisar. Porque sem revisão e questão, espero que você tenha falado sozinho aí, não tem aprovação. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Aqui é mais uma vez o nosso conteúdo programático. Tanto, ó, falar com vocês, 2007 e 2013, 1, 2, 3, 4 eram idênticos. Idênticos. Para 2023, como vocês mais do que sabem, poderes administrativos, a atualização da lei de licitações e esse tópico bonito, que é o direitos humanos fundamentais da Constituição de 88. Beleza? Tá aqui a questão 22, que a gente respondeu na aula passada. E agora a questão 23. Vamos conversar sobre ela. Cadê a minha canetinha? Tá aqui, professor. Tá aqui. Draw. Beleza. No que se refere às proposições do processo legislativo estadual, e aqui a gente já joga na cara daquele incauto, daquela incauta que insiste em me falar que não cai Constituição do Estado. Não cai mesmo, não. Despenca. E a única Constituição que não cai é das outras unidades federativas, a Constituição do Estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, essa não cai. Mas a Constituição do Estado de Minas Gerais você precisa saber. E afirmo e reafirmo, artigo 52 a 74 e artigo 13 ao 37, que você tem que dar maior e especial atenção. No que se refere às proposições do processo legislativo estadual, é correto afirmar: A, as proposições arquivadas no fim da legislatura não poderão ser desarquivadas. E eu vou falar qual é a alternativa, viu? Eu sei que tem gente me cobrando, apesar da gente falar a explicação, falta dizer assim, a resposta da questão tal é a alternativa tal. Mas vamos passar por tudo. Então a letra A está dizendo, as proposições arquivadas no fim da legislatura não podem ser desarquivadas. A B, por sua vez, fala, na tramitação do projeto de resolução, todos os prazos regimentais são contados em dobro. Uma imposição. Todos os prazos são contados em dobro. Não é nem podem ser contados, são contados em dobro. Alternativa C. A proposta de emenda à Constituição será aprovada se obtiver 3/5 dos votos dos membros da Assembleia Legislativa. E alternativa D. Em hipótese alguma, poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa
matéria constante em projeto de lei rejeitado. Pois bem, meus alunos lindos, que vão ter um crachá igual o que eu tenho. Vamos lá. Alternativa A. As proposições arquivadas no fim da legislatura não poderão ser desarquivadas. Uma questão de regimento interno. Certo? Uma questão de regimento interno. Então, aqui eu já mato dois incautos. Porque fala que regimento interno não cai para cargos de nível médio. Mas, professor, essa questão foi feita para cargo de ensino superior. Eu sei, em 2013 não teve cargos de nível médio, mas te falo, foi feita com base no mesmíssimo ponto 3, Poder Legislativo, que está no seu concurso. E a gente vai ver no aulão de revisão, que a gente vai analisar as questões de 2007, que caiu, sim, regimento. Então, vamos lá. Questão de regimento, candidato já treme. Vamos usar o famoso bom senso. Quer dizer, então, meu querido aluno, minha querida aluna, que um parlamentar tem uma brilhante ideia, uma ideia de um projeto de lei que, se aprovado, vai revolucionar a administração pública. Mas, por uma circunstância qualquer, esse projeto de lei não foi, não teve a sua tramitação encerrada. E aí ele foi arquivado no fim da legislatura. Quer dizer que a gente não vai poder usar essa ideia nunca mais. Por quê? Segundo a alternativa A, você não pode desarquivar nunca. As proposições arquivadas no fim não poderão ser desarquivadas, sendo que você dá uma busca no regimento desarquivamento. Poxa, não. E aqui cabe uma observação. Então, a alternativa A é incorreta e, portanto, ela não é a resposta. Letra A não é. E porque os projetos de lei podem ser desarquivados. E aqui, como é que a gente vai além, professor Matheus? A gente vai além para falar o seguinte: você precisa saber que se chegou o fim da legislatura e o parlamentar autor foi reeleito, esse projeto de lei nem mesmo será arquivado, que dirá desarquivado. Ele vai continuar a tramitar. Vamos mais além um pouquinho. Artigo 180-A, que eu trouxe para vocês. Os projetos de autoria coletiva. Tem projeto que é apresentado por um parlamentar, mas projeto de lei ordinário e complementar, o requisito mínimo para a propositura é um parlamentar, mas pode ser dois, três. Lembra? Pode ser. Aí a prova vai trazer para você o quê? Um projeto de autoria coletiva apresentado pelos três parlamentares: Daniel Aristóteles, Dalmo de Abreu e o deputado Dalari. Desses três, um foi reeleito e os outros dois não. O que o artigo 180 diz? Se o projeto for de autoria coletiva e um dos parlamentares autores for reeleito, ele não será arquivado. Não será arquivado. Ok? Alternativa B. Na tramitação do projeto de resolução, todos os prazos regimentais são contados em dobro. Ai, ai, ai. Conceito de resolução. Está lá no artigo 194 e seguintes do regimento. Destina-se a regular matéria de competência privativa da Assembleia. Você percebe que tem matérias de resolução que são muito simples, simplórias. Certo? Tramita por meio de resolução. E aí você me fala que num projeto de complexidade menor, que é o projeto de resolução, que nem vai ao governador, porque o governador não apita. Nesse caso, os prazos regimentais são contados em dobro. Isso não faz o menor sentido. Acho que quiseram pegar aqui, porque existem situações, notadamente a situação de urgência, solicitação de urgência, em que os prazos são reduzidos à metade, mas em dobro. Como podemos ir além na resolução?
separei aqui duas situações interessantíssimas. No artigo 195 do regimento, traz hipóteses de resolução que, de tão simples, vai ser turno único. Vai ser turno único. Não vão ser 2 turnos. Mas se a matéria de resolução não for dessas que estão no rol do 195, não vai ser turno único. Ok? E, falando em turno único, artigo 190, projeto de lei ordinária de data comemorativa ou ação, desculpa, homenagem cívica, turno único. Hipótese de lei ordinária de turno único. Ok? Beleza? Tá comigo? Aí vemos para cá para a alternativa C. E falar com você, viu? Aqui é um conselho. Aqui já não é mais processo legislativo. Você tem que ser esperto na hora de resolver a questão. Porque você se depara com uma alternativa que te dá uma dúvida, aí você já coloca ela como errada e aí acaba se escorregando todo. É o mesmo caso dos elementos do Estado. Eu entendo, assim como um monte de gente, que o Estado tem 3 elementos. Mas, e o edital parece que também entende comigo, porque ele fala assim, você tem que estudar Estado, conceito, elementos e finalidade. Então, eu entendo que finalidade não é elemento. Vou com o edital. Mas, você se depara na prova com uma alternativa dizendo que Estado tem 4 elementos, sendo que território, povo, soberania e finalidade. Aí você vira e fala assim, porque o professor Matheus falou que o finalidade não é elemento e tasca como errada. Não, meu querido. Se depara com uma alternativa assim, você tem que ter um pouquinho mais de inteligência, não seja tão incauto. Vamos lá para a alternativa C, que é a resposta, tá? Para ninguém me cobrar. Já estou aqui. A proposta de emenda à Constituição será aprovada se obtiver 3/5 dos votos dos membros da Assembleia Legislativa. Se uma proposta de emenda tramitar e tiver 3/5 dos votos, eu não colocaria isso num parecer, numa prova aberta, não. Por quê? A gente sabe que é 2 turnos e em ambos ter quórum de aprovação, o número de votos, sim, de 3/5. Aqui não está falando que tem 2 turnos, certo? A alternativa não fala, mas o artigo 64, parágrafo 3º, fala 2 turnos e ele linka 3/5 a ambos os turnos. Mas aí você olha assim e fala, não falou 2 turnos, tá eu marcando, tá eu falando que a letra C é incorreta, e pior, o candidato que é assim, ele fala, a A tá errada, a B tá errada, a C tá errada, já marca a B e vai para a próxima questão. Não, não, você tem que ler todas as alternativas com concentração máxima. Tipo assim, não tá a melhor do mundo. Não tá a melhor do mundo. Mas vamos ver a letra D. Em hipótese alguma. Ah, aí a gente joga fora a alternativa D. Porque falar em hipótese alguma é um negócio muito complicado. Mas vamos lá. Em hipótese alguma, poderá constituir objeto de novo projeto da mesma sessão legislativa, matéria constante em projeto de lei rejeitado. Meu Deus do céu, isso é disposição expressa do artigo 71 da Constituição Federal. Desculpa, da Constituição do Estado de Minas Gerais. Isso está errado, porque existe hipótese de projeto de lei que foi rejeitado ou matéria havida por prejudicada, né? Tramitar na mesma sessão legislativa. Existe. Existe. Precisa de maioria dos membros para iniciar o processo, não para voto, para iniciar o projeto novamente na mesma sessão legislativa. E como vamos além, professor Matheus? Olha, eu falaria o seguinte: em uma hipótese de questão buscando a alternativa correta, uma delas seria: poderá constituir objeto de novo projeto na mesma legislatura matéria constante em projeto de lei rejeitado ou havido por prejudicado. Trocaria aí sessão legislativa por legislatura. Sabe por quê? Porque, primeiro, que os nomes são parecidos. Segundo, que nem todo mundo sabe a diferença. E vamos combinar.
combinar. Projeto de lei não é aquela coisa que tramita mais rápido. E aí o candidato poderia falar assim, gente, por que que eles criariam hipótese de tramitar na mesma sessão legislativa? Poderia se confundir nesses dois institutos? Eu faria a seguinte memorização. Está errada a alternativa que diga que pode construir objeto de novo projeto na mesma legislatura a matéria constante em projeto de lei rejeitado ou havido por prejudicado. Entenderam? Estava indo além. Porque nessa resposta dessa questão é a alternativa T, de casa, que não estava tão bonita assim, mas dentre o desastre que é as alternativas A, que você resolve com bom senso, B, que você resolve com regimento e bom senso, puxa vida, na proposição mais simples de todas a que existem na Constituição do Estado sobre a Assembleia, vai ser justamente na mais simplória que vai ter prazo regimental contado em dobro? Não! Se falasse assim, na tramitação de propostas de emenda à Constituição, todos os prazos regimentais seriam contados em dobro, ainda assim estaria errado. A questão é que, se tivesse vinculando o dobro de prazo com o PEC, o candidato ainda poderia errar. Por quê? Pensaria que isso seria uma verdade, porque PEC é um procedimento mais complexo. É claro que a PEC é mais complexa que a resolução. É claro que ela é. Mas aqui o examinador optou por cobrar que o prazo em dobro ligaria-se a um projeto de resolução. Isso está errado. O bom senso me permite raciocinar. Ok? C é a alternativa correta e D é uma violação direta da regra do artigo 71 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Ok? Beleza? Então, hoje finalizamos as oito primeiras questões da prova de noções de direito da Assembleia Legislativa de 2013, que foi feita pela FUMAR. Sexta, dia 20, as duas últimas. E dia 26, no nosso aulão, revisão geral e ainda resolução de questões da prova de 2007. Não perca, não percam, ok? Meus senhores, minhas senhoras, bora conquistar esse crachá. Sem resolver questões e sem revisão, não tem aprovação. Eu tenho que incluir cada dia uma coisa nessa frase. E precisa de bom senso também. Porque se deparou com uma questão que você não sabe, pense, pense, ok? Forte abraço e até a próxima aula.